Olá, um abraço de volta, programa Opinião. E você sabe que hoje é aquele dia que a gente tira as dúvidas especiais do Código de Defesa do Consumidor, aquela dúvida que você tem com problemas trabalhistas. Em suma, você vai poder resolver o seu problema. Manda a sua dúvida aqui pra gente, porque hoje é o dia em que a cidade reclama. Comigo hoje, esta manhã, o advogado Rafael Vanderlei, mais uma vez, né, Rafael? Bom dia. Bom dia, sempre um abraço. prazer. Tá bem? Tô bem, graças a Deus, e é sempre um prazer participar do programa. Vamos lá, vamos tirar dúvidas. A gente tem uma dúvida aqui, Rafael, do Marcelo Alencar. Ele é lá de Boa Viagem, Recife. O que é que ele alega? Se eu não me engano, eu até vi já um caso parecido com esse, agora há pouco tempo, mas não foi igual, não. O Marcelo está dizendo aqui o seguinte: ele estava fazendo uma viagem de Recife para São Paulo em um voo, não vou citar aqui a companhia, e ele diz que o voo atrasou. Vinha já de outra localidade, se eu não me engano de Fortaleza, e esse voo atrasou bastante. E ele saiu quase 2 horas atrasado de Recife. O que aconteceu? Quando ele chegou em São Paulo, onde ele ia fazer uma conexão, ele tinha perdido outro voo. E aí ficou quase 6 horas no aeroporto e ninguém dava informação. Em resumo, uma confusão. E ele quer saber, eu posso fazer alguma coisa com relação a isso? Pode sim. É uma reclamação bastante comum, nós vemos aí, entre os usuários do transporte aéreo, essa questão relacionada ao atraso do voo, né? A partir de 1 hora, as companhias... de 1 hora de atraso, as companhias têm que garantir ao consumidor o direito de comunicação, telefone, internet. A partir de 2 horas, o direito de alimentação, né? E a partir de 3 horas, garantir acomodações para que ele possa ter um local para repousar. Nesse caso, como ele perdeu o voo em São Paulo, garantir um hotel para que ele pudesse descansar enquanto aguarda esse outro voo, né? Ou tentar encaixá-lo em um outro voo, em um voo, de repente, de uma outra companhia. Rafael, não sei se eu entendi direito aqui o caso do Marcelo, mas você me ajuda aí. Sim. Parece que ele teve 2 atrasos aqui no caso, né? Isso. Ele teve um atraso no Recife de quase 2 horas. Então, nesse caso aqui, ele já teria direito à comunicação, internet. Comunicação, 2 horas aí já. Alimentação, né? Aí ele vai embora para São Paulo. Só que quando chegou em São Paulo, ele tinha perdido o outro voo. Certo. E teve que esperar mais de 4 horas para ser colocado em outra aeronave. Aí. Ele não diz aqui, mas pode ser que ele tenha perdido também até o compromisso dele. Exato. Se ele foi para um compromisso. É claro, se ele foi de férias, não, perdeu um dia. Mas se ele foi para algum compromisso, ele pode ter perdido. A minha pergunta é, se ele teve esses 2 atrasos, o de lá não era nem motivo de hotel, porque ele pegou outro voo. Certo. Mas ele pode pedir indenização por essas 4 horas lá de atraso? Olha só, se ele teve algum prejuízo em virtude disso, pode sim pedir a indenização. Um exemplo, se ele perdeu um dia de férias, querendo ou não, ele se programou, pagou um hotel para passar as férias com a família, não sei aí no específico se foi só, se foi com a família, né? Não disse foi viagem, negócio. Se perdeu um dia de férias com a família, então teve um custo que ele pagou pelo hotel e acabou não utilizando daquele hotel naquele dia. Então ele pode ter um reembolso dessas despesas que ele não pôde usufruir em virtude desse atraso do voo. E de repente aí pode ter sido também um compromisso de trabalho, pode ter deixado de fechar um contrato de trabalho, de repente em virtude desse atraso desse voo. Então nesse caso, é porque depende muito do caso. Nesse caso ele teria sim indenização. Mas cabe ação. Cabe ação para apurar a responsabilidade da empresa. No mínimo aí, se foi de lazer, ele perdeu aquele período com a família ali, né? Ou se foi de trabalho, ele pode ter... Eu mesmo já tive um caso parecido numa viagem para Cuiabá. Sim. Em que o meu voo foi para Brasília. Em Brasília estava chovendo muito, a gente atrasou. Quando saiu de Brasília para Cuiabá, chegamos lá já de madrugada, era para chegar de 4 horas da tarde. Perdemos a conexão porque era no interior e a gente teve que alugar um carro para ir. Eu sei que foi uma confusão, a gente chegou em cima da hora da transmissão do jogo, quase que não consegue pegar a partida. Ou seja, se a gente perde o jogo,
O único objetivo da gente era para ter feito essa transmissão. Vocês estavam indo para isso, se tivesse perdido o jogo, não ia ter feito a viagem. Os clientes que apostaram na gente, os patrocinadores. Gasto, seria mais ou menos isso. E ainda, além de tudo, a gente teve gasto com transporte, né? Também, que tem que ser reembolsado pela empresa. Deveria ter sido reembolsado pela empresa. Então, cabe uma ação. No caso aqui do Marcelo Alencar, ele deve procurar a justiça. Deve procurar a justiça. Não sei se quando ele chegou no aeroporto ele fez essa reclamação por escrito à ANAC, que já deixa recomendado isso, nesse caso de atraso, se a concessionária do voo não prestar as devidas assistências, que faça essa reclamação tanto na empresa como também na ANAC. Tá bom, obrigado então, Rafael Vanderlei, advogado que veio para cá para tirar as suas dúvidas, porque você sabe que aqui a cidade reclama. Vamos voltar então com os nossos convidados e semana que vem tem mais. Manda sua dúvida. Aí, boas dicas para você resolver os seus problemas aí através do CDC, né? Que foi o nosso quadro de hoje, A Cidade Reclama. Voltamos agora aqui com os nossos convidados e a gente vai para um novo tema. Educação à distância, comodismo para a sociedade ou isso se reflete direto no processo educacional? Vamos ver a matéria. O ensino à distância surgiu em decorrência da necessidade social de proporcionar educação aos segmentos da população não adequadamente servidos pelo sistema tradicional de ensino. A educação à distância e seu reflexo na educação. Fazendo uma analogia entre o ensino presencial e a distância, como compreender essas duas modalidades de ensino? Como qualificar o curso à distância, que é muitas vezes criticado por alguns especialistas? A EAD é uma forma de democratização do ensino superior, tendo o Brasil dimensões continentais e, desta forma, por meio das novas tecnologias, alcançar mais pessoas que buscam uma qualificação em nível de graduação e praticamente sem sair de casa. No entanto, sem fechar os olhos para as instituições que não têm compromisso na formação de profissionais, muitos têm se deparado com surpresas as quais não desejariam. Quando se pensa em EAD, logo vem a ideia de facilidades nos estudos e uma conclusão mais rápida. Mas será que muitos formandos terão aproveitamento de uma instituição de ensino superior? Será que estarão aptos para o exercício da função? Porém, um dos equívocos de muitos alunos é pensar que essa modalidade de curso é apenas para ter um diploma de ensino superior, esquecendo-se da qualidade, pois são crianças que esperam por estes profissionais e onde, teoricamente, aplicarão seus conhecimentos. Haja vista que muitos alunos não fazem os trabalhos, mas sim encomendam, ou seja, preferem pagar alguém para fazer a eles mesmos fazerem e adquirirem conhecimento. Seja qual for o estilo de aprendizagem do indivíduo, motivação é o elemento-chave que auxilia os estudantes a vencerem barreiras e obter o sucesso acadêmico. Eu concordo exatamente e plenamente com essa frase aí final. Eu queria até dar um testemunho aqui, eu fiz EAD, né? Eu tenho um curso superior na área de EAD, tenho outros 3 que não foi EAD, mas tenho um EAD, e por sinal eu fiz na Unopar, na Exuda, aqui na cidade de Caruaru, e gostaria de dizer o seguinte, que eu aproveitei muito o meu curso, e o que eu vi do EAD foi o seguinte: você tem a obrigatoriedade de estudar porque você tem que fazer as provas e na hora da prova você não tem ninguém para soprar, nem é para ajudar. É até diferente do presencial, que você chega para o professor e diz, me deu um ponto, você não tem a quem pedir ponto não. Fez a prova, ela é corrigida geralmente no sul ou sudeste do país e acabou, não tem como fazer diferente. Mas sei também que muita gente vai para lá por causa da facilidade. Não, eu vou estudar somente um dia por semana e vou tentar levar aqui de qualquer jeito para tentar conseguir um diploma. Eu acho que não é bem aí o caminho. A minha pergunta primeiro, Saulo, é o seguinte: as SES tem a distância não, né? Não oferecemos cursos. Tudo é presencial. Nós temos alguns cursos das SES que eu chamo de referência. Eu sei que tem diversos cursos.
mas 2 são referência, eu não falo nem de referência em Pernambuco, mas em referência fora do estado, porque eu já morei em outros estados e eu um dia estava conversando com uma pessoa, ela disse, não, eu estou indo para Caruaru estudar odontologia na ICES porque é conhecido no Nordeste inteiro. Então, isso são cursos de referência. Você agora há pouco falou do curso de Direito, é outro curso também que é referência. A minha pergunta é, quem entra nesses cursos entram realmente para estudar? Porque eles vão para lá sabendo do grau, do que o curso tem a oferecer para o mercado lá fora, não é isso? Sim, de fato. Porém, na minha opinião, isso não impede que no curso presencial alguém também não possa burlar as tarefas e as atividades, né? Isso vai depender muito do tipo de instituição e no nosso caso temos uma preocupação muito grande com a preparação dos professores, dos estudantes, do próprio perfil do que o estudante quer. No nosso caso nós não temos cursos à distância, mas utilizamos já ferramentas de ensino à distância, semipresenciais, porque a gente considera que é inevitável nessa geração e as que virão, a utilização dessas ferramentas para a formação e para o ensino. Fernando, quais são os cursos que você colocaria hoje como os mais procurados de referência da Unopar? Sim, nós temos o curso de Educação Física agora, licenciatura, temos o curso de Administração e Ciências Contábeis, também é bastante procurado. O curso de Pedagogia também é bastante procurado aqui na Universidade de Unopar. A gente está com uma perspectiva de crescimento a nível nacional de mais de 13%. E falando um pouco da reportagem, eu digo sim também que o aluno tem que ser bastante disciplinado para estar estudando no sistema EAD. Nós temos 2 modalidades, a semipresencial, em que o aluno vai uma vez na semana, e a modalidade 100% online, em que o aluno tem que ser mais disciplinado ainda, porque ele só vai ao polo realizar as provas. É interessante que o aluno tenha consciência de que sem educação ele não vai para lugar nenhum. E que o mercado de trabalho pede o seu diploma, mas se na prática você não tiver o conhecimento, nem perca seu tempo. É exatamente isso. Nós queremos agradecer também àqueles que nos prestigiam. Kivita, tudo fica mais gostoso com Kivita. Dona de casa inteligente, procura Kivita. G-Print Digital, impressão inteligente com rapidez e economia. IPRN Extintores, manutenção em extintores e projetos anti-incêndio. Olha, nós chegamos ao final do programa Opinião, queremos agradecer a sua audiência. Quero agradecer, Fernando, a sua presença aqui. Obrigado. Muito obrigado. Volta outras vezes. Agradecer também ao Saulo Miranda. Muito obrigado pela presença de vocês. Pela oportunidade. Vocês só abrilhantaram mais ainda o nosso programa. Muito obrigado de coração. Olha, se você quer ver qualquer telejornal, aprender, ver as notícias corriqueiras, pode ver em qualquer emissora. Mas se você quer ver assuntos pertinentes, algo novo, atual, e assim ainda ver comentários de pessoas que têm cabeça no lugar, que sabem o que dizem, então você tem que ver aqui no seu programa Opinião. Muito obrigado pela sua audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Um abraço.